notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Segunda-feira, dia 18 de novembro, está no ar o Mega News. Você pode aí acessar as informações também em vídeo, se inscrever no canal do YouTube BM News Brasil, acompanhar as notícias também em vídeo, em primeira mão. Você pode acessar as redes sociais BM News BR e acompanhar também as informações em primeira mão. Várias promoções também. Você é sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado já pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Mega News está no ar. Acesse então as redes sociais BM News BR, Facebook, também Instagram. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. O Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento Gonçalves e da região. Conheça os produtos da Fidari Alimentos, que já vem temperado, facilitando o seu dia a dia na cozinha. Também Jordani Gastronomia Cultural oferece rodízio italiano de segunda a segunda, das 11h30 às 15 horas na Via Trento, no Vale dos Vinhedos. E ainda, Vale Beer Cervejaria. Olha só, harmoniza aí com seus melhores momentos, formaturas, está chegando aí casamentos, né? Festas de final de ano e até mesmo aniversários, seu final de semana também. Conte com o chopp da Vale. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Mercado União, o ponto da economia, localizado na Rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Com as ofertas imperdíveis do mercado, você compra com inteligência, o mais importante, com economia. E acompanhe as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Bento Gonçalves todas as segundas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, no plenário Fernando Ferrari ou pela TV Câmara Bento, no canal 16 da NET ou pelas redes sociais do Facebook e YouTube. Câmara Bento, a transformação passa por aqui. A gente segue por aqui, Mega News. Olha, hoje, dia 18 de novembro, faltam aí 43 dias para acabar o ano. Hoje é dia do conselheiro tutelar, dia do tabelião e registrador e dia do colecionador. Faltam então 43 dias para acabar o ano. As manchetes, os destaques que estão disponíveis também no www.bmnewsbrasil.com.br. As informações do Mega News desta segunda-feira. Carro roubado de motorista de aplicativo de Bento Gonçalves é localizado totalmente queimado. Polícia Rodoviária Federal prende motorista com revólver na BR-470 em Bento. Casal é preso pela Brigada Militar por furto em diversas lojas de Bento Gonçalves. Patamo realiza operação contra perturbação do sossego alheio no interior de Bento. Mulher esfaqueia ex-esposo com golpes de estilete em Caxias do Sul. Polícia Rodoviária Federal fiscaliza mais de 750 veículos durante feriadão em Bento. Segunda-feira é dia de Dicas Pet com a médica veterinária Kátia Postal. Toda segunda-feira traz dicas importantes aí para o seu animalzinho. Hoje vamos falar aí, a Kátia Postal vai falar sobre como evitar alergia após picada de pulgas. Magia do Natal toma conta da Via Delvino em Bento Gonçalves. Segunda etapa de vacinação contra o sarampo inicia nesta segunda-feira. Monte Belo do Sul recebe 6 mil visitantes durante o Viene Viver e La Vita Festival em 2019. Direitos das crianças ainda não são respeitados em muitas partes do Brasil. Celulares pré-pagos de 17 estados devem ser recarregados. Começa a campanha de vacinação contra o sarampo para jovens e adultos. E novo partido de Bolsonaro divide bancada do PSL no Congresso. Destaques esportivos, amplo destaque aí para o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo vence o Grêmio e aumenta a vantagem sobre o Palmeiras.
Inter empata com Corinthians em São Paulo. São os destaques. Também esportivos do Mega News de hoje. Previsão do tempo. Temperatura neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha marcando 27 graus, a umidade relativa do ar em 38%. Vento soprando a 5 km por hora na direção norte. E a segunda-feira começou com tempo firme, sol e poucas nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. De acordo aí com a SOMAR Meteorologia, uma massa de ar seco aliada a um centro de alta pressão está atuando na região sul, inibindo a formação de chuvas na região. Assim, o vento começou a mudar de direção e resultado é a elevação da temperatura em todo o estado do Rio Grande do Sul. Portanto, no meio da semana, os termômetros podem marcar até 37 graus, região de Santa Maria, hein? O cenário é o mesmo na Serra Gaúcha, com temperaturas em elevação durante esta semana. A previsão é que a semana siga com precipitações do começo, então o tempo será firme, sol e com poucas nuvens nas cidades serranas. Em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a segunda começou ensolarada. A mínima foi de 13 graus e a máxima prevista é de 29. O tempo deve começar a mudar no final da quinta-feira, quando chega a área de instabilidade pelo interior aí do continente. No final do dia, a chance de chuva nas áreas de fronteira com o Uruguai na quinta-feira, hein? Ao longo da sexta, dia 22, a chuva volta na forma de pancadas, acompanhada por descargas elétricas e ventos de moderada a forte intensidade em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas até quinta-feira vai ter sol, vai ter calor. E a gente segue por aqui trazendo as informações, os destaques. Vamos ampliar a previsão do tempo. Pessoal do portal Clima Tempo, Amanda Sampaio. Olha, no Brasil, registrados temporais no Nordeste, hein? Trazer informação agora com a Amanda Sampaio aqui no Mega News. Seja bem-vinda, Amanda, do portal Clima Tempo. Nesta segunda-feira, recente passagem de uma frente fria pela costa do Nordeste e os ventos quentes e úmidos que vêm da região norte do país ainda estimulam a formação de nuvens bastante carregadas em várias áreas do país. Tem risco para chuva frequente desde o extremo norte do estado do Espírito Santo até o extremo sul do estado da Bahia. Mas o maior risco para temporais, que podem acontecer desde cedo, vai ficar concentrado desde o norte do estado de Minas Gerais, passando pelo Distrito Federal, Tocantins, áreas do extremo sul do Maranhão e do Piauí, norte do estado de Mato Grosso até a região de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Em praticamente todas as outras áreas em verde do mapa, a chuva acontece em forma de pancadas entre a tarde e a noite e tem risco para fortes temporais na região de BH, em Goiânia e também na região de Cuiabá. Por outro lado, o sol aparece forte desde cedo e não há expectativa de chuva em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul, grande parte do estado de São Paulo, inclusive na capital, áreas da região sul do país e também em várias áreas do litoral fluminense, como a região do Grande Rio. Também faz sol desde cedo, não há expectativa de chuva em toda a costa norte da região nordeste e também na região de Salvador. A temperatura mínima prevista nesta segunda-feira em São Paulo é de 14 graus, 20 graus no Rio de Janeiro e 23 graus na região de Cuiabá, e à tarde a temperatura sobe e chega aos 33 graus em Rio Branco, 37 graus em Campo Grande e 27 graus na região de São Paulo. Ok, muito obrigado, Amanda Sampaio, pelas informações, pela gentileza, ampliando aí a previsão do tempo para todo o Brasil, né? Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, as notícias da sua região estão aqui no Mega News, hein? Mandar um alusão para Cristina Schileder, tá conosco. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Você comenta aí o bairro onde você mora, concorra a um rodízio de pizza da Sabor Sublime. Grato pela audiência, pelo carinho de sempre. É hora da gente trazer as informações, porque a trilha já identifica informações do plantão policial. E no plantão policial a gente traz aí já a foto de um veículo, como você vai vendo, totalmente incendiado, hein? Brigada Militar localizou este veículo ainda na noite de sábado.
Um Voyage de um motorista de aplicativo de Bento Gonçalves foi encontrado no interior de Cotiporã, no interior de Cotiporã, na localidade de Capela Coração de Jesus. De acordo com a ocorrência, o motorista teve uma corrida solicitada na estação rodoviária de Bento Gonçalves e 2 jovens, entre 20 e 22 anos, entraram no veículo com destino até a linha Alcântara. Durante a viagem, um dos jovens apontou uma arma para o condutor e o motorista saltou do veículo. A dupla fugiu com o veículo Voyage preto da vítima. A Polícia Civil investigará este caso. Tá aí, portanto, carro roubado de motorista de aplicativo de Bento Gonçalves é localizado totalmente queimado no interior de Cotiporã. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e apreendeu um revólver calibre 38 na noite de sábado, na BR-470, em Bento Gonçalves. Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade quando abordaram um veículo com placas de Belo Horizonte. O condutor, de 53 anos, mostrou-se nervoso. Com isso, os agentes intensificaram a fiscalização. Na revista, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e 6 munições calibre 38. O homem foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária para a lavratura do flagrante. Polícia Rodoviária Federal, então, prende um motorista num veículo de Belo Horizonte. Ele estava com este revólver que você vai vendo. Polícia Rodoviária Federal que intensificou a fiscalização. Posteriormente, o motorista se mostrar bastante nervoso. Em revista, os policiais encontraram esse revólver e 6 munições intactas no veículo. A arma foi apreendida e encaminhada até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves. E na tarde de sábado, policiais da Brigada Militar realizaram a prisão de um casal no centro de Bento Gonçalves pelo delito de furto em estabelecimento comercial. A dupla foi abordada pelos policiais identificados como sendo um jovem de 22 anos e uma jovem de 20 anos, e nas buscas foi localizado o veículo Ford Focus emplacado em Farroupilha, utilizado pelos flagrados. No interior do automóvel foi encontrada uma grande quantidade de peças de roupas variadas pertencentes a diversas lojas de onde foram furtadas. Diante das circunstâncias, o casal foi conduzido juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a lavratura do flagrante, a lavratura do registro. Tá, então, casal preso pela Brigada Militar por furto em diversas lojas de Bento Gonçalves. Este fato, você percebe, né, diversas roupas, diversos tamanhos. Como foi intensificada a fiscalização. Intensificada a fiscalização, né? Um jovem casal de 20, 22 anos, moradores de Farroupilha, estavam cometendo furtos no comércio Bento Gonçalvense. Foram presos, foram detidos, então, portanto, pela Brigada Militar. Essa situação chamou atenção. Agora trago imagens também do final de semana, porque na madrugada de sábado, uma equipe da Patamo, Patrulha Tático Móvel da Brigada Militar de Bento Gonçalves, visando a fiscalização e repressão de crimes de perturbação do sossego alheio, flagrou 2 veículos na linha Paulina, no distrito de Faria Lemos, em excesso de som.
Diante dos fatos, os proprietários foram autuados e os veículos recolhidos. Mais tarde, no bairro Planalto, mais 2 veículos foram flagrados pelos policiais, sendo adotadas as mesmas medidas realizadas anteriormente. A Brigada Militar recebe inúmeras reclamações de perturbação do sossego durante os finais de semana e atua sempre com a intenção de orientação e também de fiscalização. Brigada Militar, então, recebe diversos chamados neste sentido. Referente à perturbação do sossego alheio. Fato este que a gente chama atenção, porque com a chegada do verão aumenta o número de ocorrências, porque os jovens acabam saindo de casa para então fazerem algumas festas em plena via pública. Acaba atrapalhando o sono de moradores de ruas, em bairros como Planalto, até mesmo no interior, como foi este caso, né? A gente chama atenção, portanto, para estes fatos em Bento Gonçalves. Já mostro para você uma outra foto, onde a gente vai trazer informações porque uma mulher foi esfaqueando o ex-marido, o ex-esposo. Um homem de 35 anos foi esfaqueado pela ex-esposa, uma mulher de 36 anos, em Caxias do Sul. Esta agressão ocorreu no sábado à tarde, no bairro Serrano. De acordo com a ocorrência, a vítima estava com ferimentos provocados por golpes de estilete e faca nas costas deste homem. Ainda segundo o relato, o homem teria sido agredido pela ex-esposa, que fugiu do local. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, encaminhado à unidade de pronto atendimento à UPA Zona Norte para receber pontos nos ferimentos. Mulher esfaqueia ex-esposo com golpes em Caxias do Sul. A gente segue por aqui trazendo informações. Os destaques para você que vai acompanhando, para você que vai se ligando na gente. Muito obrigado pela audiência. Olha só, durante o feriado prolongado de proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas principais rodovias do Rio Grande do Sul. Os agentes tiveram objetivo a preservação de vidas, executaram a operação para combater a criminalidade e a violência no trânsito, focando aí sua atuação nos trechos críticos para acidentes graves e nos de mais fluxo. Entre quinta e domingo, nas rodovias e estradas federais do Rio Grande do Sul, foram registrados 2.123 infrações de trânsito, sendo 476 por ultrapassagem indevida e 173 por embriaguez. Foram registrados 57 feridos e 7 mortos em locais de acidente. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 59 pessoas e apreendeu 616 quilos de entorpecentes. Em Bento Gonçalves, apenas um acidente foi registrado, onde 2 pessoas ficaram feridas ainda na quinta-feira, no quilômetro 210 da rodovia federal. Foram fiscalizados 769 veículos, 245 testes de etilômetros foram realizados.
5 pessoas foram detidas por apresentarem sinais de embriaguez e 19 se recusaram a realizar o teste. 16 condutores e 5 passageiros foram autuados por estarem sem o cinto de segurança, além de 2 veículos estarem com crianças sem a devida cadeirinha de segurança. Olha, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza mais de 750 veículos durante o feriadão em Bento Gonçalves. Essas informações e esses destaques estão também no www.bmnewsbrasil.com.br. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com informações. Hoje, segunda-feira, é dia de Dicas Pet. A médica veterinária Kátia Postal, que atende na República dos Animais, no bairro São Francisco, vai trazer essa dica importante. Toda segunda-feira traz importantes informações para você que acompanha. Hoje, por exemplo, saiba como evitar alergia após picada de pulgas em seu animalzinho. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, você não sai daí. O Mega News volta já. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Caixa apresenta Natal Bento 2019. Venha participar da abertura oficial. Acendimento das luzes e show especial. Dia 14 de novembro, às 20 horas, em frente à Prefeitura de Bento Gonçalves. Faça parte deste grande momento. Sua presença torna este Natal mais especial. Para seu conforto, traga sua cadeira. Natal Bento 2019, de 14 de novembro a 12 de janeiro. Organização Secretaria de Turismo. O portal BM News Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas, colaboradores e patrocinadores. Em um ano, o portal www.bmnewsbrasil.com.br atingiu mais de 100 mil acessos mensais. Com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados, com sede em Bento Gonçalves, a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui, juntamente com o trabalho de marketing digital. O portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública, trânsito, política, economia, turismo, esportes, cultura, geral, saúde, bem-estar e entretenimento em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias feitas em vídeo. Baixe o aplicativo BM News Brasil, disponível para Android, e acesse as notícias na palma da sua mão. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal? Já estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação à sua disposição, hein? Ser bem informado, bem atualizado conosco. Temperatura neste momento marcando 27 graus. Vai ser uma semana muito quente em todo o estado do Rio Grande do Sul, hein?
Lembrando que o Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. Os alimentos da Fidari já vem temperado, é só você colocar no forno e assar, uma forma prática de fazer a comida. Conheça os produtos acessando fidarialimentos.com.br. Jordani Gastronomia Cultural, localizada no Vale dos Vinhedos, na Via Trento, oferece rodízio italiano com o melhor da gastronomia local. Aberto diariamente das 11h30 às 15 horas, num lugar lindo, onde você se sente em casa. Mais informações, acesse jordanigastronomia.com.br. É hora da gente trazer dicas pet. A médica veterinária Kátia Postal vai trazer essa importante informação pra gente, porque com a aproximação aí do verão, aproximação do calor, enfim, a gente sabe que as pulgas acabam chegando aí no seu animalzinho. E ela vai dar algumas dicas de como evitar alergias através das pulgas para esses animais. Vamos acompanhar, portanto, Kátia Postal traz informação para a gente, médica veterinária que atende na República dos Animais, no bairro São Francisco, em Bento Gonçalves. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kátia Postal, médica veterinária. Eu tô aqui toda semana para tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas, então, em relação ao seu pet. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre as alergias e hoje eu vou falar um pouquinho mais então sobre alergia, especificamente sobre a DAP, que é a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, principalmente pulgas. Eu já comentei, essa época do ano as pulguinhas começam a aparecer e aparecem muito mais. Esse ano provavelmente nós vamos ter grandes infestações de pulgas, porque nós não tivemos um inverno então tão rigoroso. Então, como eu já disse, é muito importante manter o seu pet com antipulgas em dia, tá? Nós temos vários tipos, aí cada animalzinho a gente vai avaliar e ver qual que é o mais indicado para aquela situação. Mas nós temos as pipetas, né? Os comprimidos, as coleiras, eu já falei também mais especificamente dos produtos, tá? Mas o que é importante a gente saber? Que as pulgas e os carrapatos, então, transmitem doenças e, além dessas doenças, também tem alguns animais que têm alergia à picada de pulga, à picada do carrapato, tá? Então, é muito importante manter o antipulgas em dia. Como é que eu vou saber se o meu animalzinho tem ou não tem alergia à picada de pulga? Como eu já disse antes, em relação às alergias, muita coceira, né? A vermelhidão no corpo, muitas vezes feridas, mas tem uma característica muito importante dessa alergia, tá? Que é a alopecia. O que é a alopecia? É a perda de pelo. Então o animalzinho tende a ir perdendo pelo e ficar assim com a pele exposta mesmo, tá? Ali naquela regiãozinha perto do rabo, o rabinho às vezes também fica peladinho. Então aquela região, aquele triângulo ali, próximo ao rabinho, assim no terço final da coluna, tá? E quando o quadro vai se agravando, esses sintomas eles vão piorando e muitas vezes o animalzinho pode acabar ficando quase o corpo inteiro sem pelos, tá? Então, se o seu pet tem algum desses sintomas, vão ficar de olho, levem no veterinário para ter um diagnóstico certinho, tá? Como eu já disse no outro vídeo, a alergia é um defeito, então, do sistema imunológico, que ele acaba tendo uma reação exacerbada contra alguma coisa. Basicamente, nesse caso, então, a picada da pulga, em outras situações, né, pode ser algum alimento, enfim, é uma reação exacerbada do sistema imunológico. E então, quando o animalzinho está em crise, sim, nós temos que fazer tratamento para coceirinha. Se tem feridas, às vezes começa com escoriações, infecção bacteriana, nós precisamos entrar com antibiótico, né? Mas é muito importante lembrar, sempre com antipulgas em dia, tá? E uma coisa importante também de falar, para a gente desenvolver, para o animalzinho desenvolver a DAP, basta às vezes uma pulguinha só já picar o animal, que já pode desencadear todo esse quadro alérgico. Então, mesmo animais com antipulga em dia
podem começar a apresentar os sintomas, tá? Porque não tem nenhum antipulgas que mata por contato. Infelizmente, a pulga precisa picar primeiro o animalzinho e para depois, então, morrer. E a gente sabe também que é muito importante, em casos de infestações maiores, nós temos que fazer a desinfecção ambiental, tá? Não adianta nós só fazermos antipulgas no animal. Porque assim, somente 5% do ciclo da pulga é de pulgas adultas e vão estar no animal. O restante, 95%, está como ovos, larvas e pupas. E esses ficam então no ambiente. Então é muito importante também a gente fazer, né, a limpeza do ambiente para matar então todas essas fases então do ciclo da pulga. Todo mundo com antipulgas em dia, espero que eu tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá, então, muito obrigado, Kátia Postal, pelas informações, pelo destaque aqui no Mega News. Grato pela audiência, você que vai participando, você que vai interagindo conosco. A gente segue por aqui trazendo notícia e informação. Você já vê aí, né? Porque com uma Via Delvino rodeada por duendes, árvores de Natal, gigante, carrossel, casa do Papai Noel e soldadinhos de chumbo, foi realizada então na sexta-feira a abertura do Natal Bento 2019, né? Evento muito bacana, lotou o centro de Bento Gonçalves. O cenário atraiu o público que chegou cedo para conferir as atrações e foi convidado para deixar a mente bem aberta para viver o momento. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam o evento, que contou aí com o show da orquestra do Projeto Coração Cidadão e também da banda Trebiano. Vice-prefeito Aido José Bertual, presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto, vereadores, secretários municipais, presidentes de entidades, apoiadores e comunidade participaram do evento. Durante esse período, vários eventos estão programados para serem realizados em Bento Gonçalves, então, portanto, serão 31 noites de apresentações e 60 dias de decoração natalina no município, hein? Nos últimos 7 anos, Bento Gonçalves teve um acréscimo de 125% no número de visitantes. E a programação do Natal Bento tem por objetivo promover a atividade turística e envolver a comunidade no espírito natalino. O grande momento da noite ficou por conta da chegada do Papai Noel do hall de entrada do Palácio Municipal. Iniciou então a contagem regressiva para o acendimento das luzes que tomaram conta da Via Delvino. O parreiral gigante foi tomando forma na Rua Marechal Deodoro. Logo após, o público pôde conferir os shows musicais da orquestra do Projeto Coração Cidadão e também da banda Trebiano. Informações do Natal Bento. Olha, celulares pré-pagos de 17 estados devem ser recadastrados. João Vitor dos Santos. Titulares de linha telefônica pré-paga em 17 estados têm até esta segunda-feira para recadastrar e atualizar seus dados sob risco de ficarem com o serviço bloqueado. A medida faz parte do projeto da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para a criação do Cadastro Nacional de Usuários dos Serviços de Telefonia Celular Pré-Paga. A exigência vale para os moradores dos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo. Os demais estados e o Distrito Federal já concluíram essa etapa de recadastramento. Essa é a última fase da campanha de comunicação aos consumidores com cadastros desatualizados. Segundo a agência reguladora, o objetivo da iniciativa é assegurar uma base cadastral correta e atualizada para evitar a ocorrência
ocorrência de fraudes de subscrição e, dessa forma, ampliar a segurança dos consumidores. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Ok, muito obrigado, João Vitor dos Santos, pelas informações, pela gentileza, aqui no Mega News, né? Você segue participando, você segue interagindo, seja bem-vindo. Hoje, dia 18 de novembro de 2019, hein? Mega News no ar de segunda a sexta-feira. Olha, a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo inicia nesta segunda-feira, dia 18, até o dia 30 de novembro. A vacinação deve ser realizada pela população de 20 a 29 anos de idade. O público objetivo da campanha é vacinar os públicos-alvos contra o sarampo para prevenir o avanço da epidemia do sarampo que está ocorrendo em todo o mundo. A vacinação em Bento Gonçalves ocorre somente nas unidades de saúde dos bairros, das 7h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas nos dias úteis. É necessário, então, apresentar a carteira de vacinação para que seja realizada a avaliação de cada caso. Segunda etapa de vacinação contra sarampo, então, inicia nesta segunda-feira. Vou ampliar essa informação. Quem vai trazer esse destaque pra gente agora aqui é o Daniel Fagundes. A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira em todo o país. Os alvos desta etapa são as pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Segundo o último boletim epidemiológico sobre sarampo do Ministério da Saúde, esta faixa etária é a que mais acumula número de casos da doença. Nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados quase 1.800 casos. Para o Ministério da Saúde, um dos motivos para esses números é que esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida ou não voltou para aplicar a segunda dose. A faixa etária indicada deve procurar uma unidade de saúde mais próxima com cartão de vacina e cartão do SUS para receber a dose. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ok, muito obrigado, Daniel Fagundes, pelas informações, pela gentileza. A gente segue por aqui com o Mega News. Vou para o intervalo rapidinho, você não sai daí. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade e pela própria família convidam para uma experiência gastronômica, envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.giordanigastronomia.com.br. Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas, colaboradores e patrocinadores. Em um ano, o portal www.bmnewsbrasil.com.br atingiu mais de 100 mil acessos mensais. Com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados, com sede em Bento Gonçalves, a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui, juntamente com o trabalho de marketing digital. O portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública, trânsito, política, economia, turismo, esportes, cultura, geral, saúde, bem-estar e entretenimento em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias feitas em vídeo. Baixe o aplicativo BM News Brasil, disponível para Android, e acesse as notícias na palma da sua mão.
Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação, Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta. Mega News no ar de segunda a sexta-feira. Você bem informado, você bem atualizado aqui conosco. Mega News, que tem oferecimento, né? Na segunda-feira a gente traz informações, porque você deve acompanhar a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bento Gonçalves todas as segundas, a partir das 3 horas da tarde, no plenário Fernando Ferrari, ou pela TV Câmara Bento, no canal 16 da NET, hein? Ou também pelas redes sociais, do Facebook, do YouTube. Câmara Bento, a transformação passa por aqui. De segunda a sexta-feira a gente também traz ofertas do Mercado União. O ponto da economia, ofertas válidas hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de novembro de 2019. Agulha de ponta de peito, R$ 10,99 o quilo. Paleta de gado, o quilo, R$ 11,99 o quilo. Chuleta de gado, R$ 18,99 o quilo. São algumas ofertas que você vai vendo na tela. Já mudo aqui para você, Nescau 400 gramas, R$ 4,99. Paleta suína sem pele, R$ 8,99 o quilo. Café Bom Jesus 500 gramas, R$ 7,49. Bandeja de ovos brancos com 20 unidades, R$ 6,99. Açúcar Euroçúcar 5 quilos, R$ 8,49. Aliás, R$ 8,89. Arroz Pileco 5 quilos, R$ 11,99, tá aí. São algumas ofertas aí do Mercado União, você vai vendo na tela aí. Arroz Pileco Nobre 5 quilos, R$ 11,99. Então, portanto, algumas ofertas do Mercado União para você que confere, para você que assiste. Mais ofertas já estão disponíveis na página do Mercado União no Facebook, também na página BM News BR. Já o encarte para você conferir, então, as ofertas válidas para essa segunda-feira. Todo dia é dia de economizar no Mercado União. E olha, a segunda edição do Viene Viver e La Vida consolidou o festival temático com atração turística no calendário de Monte Belo do Sul, hein? Mais de 6 mil pessoas visitaram a cidade para curtir a programação que ocorreu nos dias 15 e 16 de novembro, sexta e sábado. O público foi praticamente o dobro registrado na edição de estreia do evento em 2018, quando 3 mil visitantes somaram-se a cerca de 2.500 habitantes do local. Quem participou do Viene Viver e La Vida Festival pôde aproveitar um misto de experiências, degustando o melhor da culinária típica e as mais elaboradas produções vitivinícolas locais, culturais, conferindo de perto o trabalho artesanal de diversos expositores e artistas, acompanhando aí cerca de 15 apresentações de artistas que subiram ao palco do festival durante os 2 dias de atividades. A alegria e também acabaram se caracterizando, né, em Monte Belo do Sul, contagiaram os turistas que vieram de diversas partes do estado do Rio Grande do Sul e também do país. Muito bacana, né? Monte Belo do Sul, Viene Viver e La Vida Festival. Você vê aí na tela, muito bacana realmente. A gente segue por aqui com as informações, com os destaques. A gente vai trazer informações agora para você. Aliás, muito obrigado pela audiência, pessoal que vai participando, pessoal que vai conferindo, vai assistindo a gente em todo o Brasil, no grupo Pátria Amada Brasil. Olha, eu vou trazer uma informação do governo Bolsonaro, porque o PSL está dividido. Novo partido de Bolsonaro está dividindo a bancada do PSL no Congresso. Yuri Hudson vai trazer essa informação para a gente.
A intenção do presidente Jair Bolsonaro em criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil, tem gerado impacto no quadro de parlamentares do PSL. O partido tem 53 deputados. Destes, ao menos 30 são da ala bolsonarista e têm o desejo de acompanhar o presidente da República na criação do novo partido. A cúpula do PSL tem estudado medidas de retaliação a estes parlamentares. Ao contrário dos senadores, deputados não têm direito ao mandato caso troquem de sigla. O aliado de Bolsonaro, Bibo Nunes, do PSL gaúcho, admite que o novo partido do presidente não poderá contar com as assinaturas para a criação dos deputados. Quem está afiliado em partido político não pode assinar, né? Isso é ruim para nós, que quem está afiliado do PSL não pode assinar o apoiamento. Ainda assim, ele garante que os parlamentares usarão todo o capital político para viabilizar a criação do Aliança pelo Brasil. Mas Bibo Nunes reconhece que, mesmo que a sigla seja criada ainda há tempo das eleições municipais, o partido não terá tanta capilaridade. Teremos candidatos, mas um detalhe, teremos poucos candidatos, mas bons. Não é que esses verdes aí vão botar candidato em todos os lugares, não tem infraestrutura para isso. Então nós teremos poucos, mas bons candidatos nas principais cidades. O pedido inicial para registro do novo partido deve ser feito pelos advogados de Bolsonaro até quinta-feira. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pelos destaques aqui no Mega News. Agora eu vou trazer para você que vai acompanhando as informações, o Mega News desta segunda-feira, uma informação que foi ao ar no Fantástico no dia de ontem, no Fantástico deste domingo, uma informação sobre direitos das crianças ainda não são respeitados em muitas partes do Brasil. Vamos acompanhar. Meu nome é Everton Dias, tenho 12 anos, moro no Murui, município de Santarém, interior do Pará. Minha parte favorita do dia é brincar. Meu maior sonho é ser jogador de futebol. Eu quero que o meu futuro grandes alegrias, emoções. Estou aqui na minha casa, vou mostrar um pouquinho dela. Aqui é a cozinha onde faz o fogo para a gente fazer a comida. Aqui é o quarto onde a minha mãe e meu pai dormem. Aqui é o meu quarto onde eu durmo, daqui é a minha rede. Aqui é o banheiro onde nós tomamos banho. Aqui eu pego os balde, pego água, eu trago para cá para tomar banho. Quando eu tô com uma preguicinha, eu vou lá no garapé. Tem mais espaço para tomar banho, mergulhar. Chego lá, jogo na água, me esfrego. Jogo na água de novo e venho embora. Se tivesse água encanada, ia ser melhor nas tarefas do dia a dia. As entrevistas com o Everton e as outras crianças desta reportagem foram acompanhadas por educadoras e autorizadas pelos pais. Com certeza, o saneamento é uma dos problemas sérios aqui na nossa comunidade, né? Tem aí o poço da minha sogra, que é onde nós pega a água, né? Mas há uma dificuldade quando falta, 2, 3 dias, seca aí o poço, né? E o que a gente faz? A gente vai no igarapé, pega a água. Nós sabemos que a nossa água do nosso igarapé é uma água totalmente poluída. Quando a gente fala em saneamento básico, nós estamos falando em levar para as pessoas água tratada, água potável, coleta e tratamento de esgoto. 40% das crianças de 0 a 14 anos não tem coleta de esgoto ainda. Isso é quase 20 milhões de crianças. Então é um número absurdamente alto
quase 2 milhões de crianças que não têm acesso a banheiro nenhum, que fazem as suas necessidades a céu aberto. O estado do Pará, onde mora o Everton, nós podemos dizer que é um dos lugares de maior desafio do país. O principal problema de saneamento aqui é que tem o sanitário de Fossa Negra. E isso prejudica todas as crianças, não é só ele, o Everton. Quando é de noite eu tenho medo, porque aqui tem bichos. Eu queria que tivesse lá perto de casa, que fosse que nem da escola, se tivesse um vaso, a descarga. Quando estão doentes de diarreia e vômito, eles não vêm à aula. A infraestrutura de saneamento é que mais protege essa faixa etária. E por que nós podemos dar qualidade de vida e saneamento para uma criança aqui de São Paulo e não podemos dar para o Everton que mora no interior do Pará? Nós temos que pensar como país. São 2 crianças brasileiras. Toda criança tem direitos. Assim começa a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. Exatos 30 anos depois, em 20 de novembro de 1989, outro importante instrumento de proteção infantil foi assinado: a Convenção sobre os Direitos da Criança. 2 documentos que mudaram a forma de o mundo enxergar meninos e meninas. Existia uma ideia de que a criança era incapaz, de que a criança era imatura, de que a criança não estava completa. Esses documentos trouxeram uma nova visão, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. É preciso que a gente retome essa ideia de que crianças e adolescentes devem ser prioridade. O Brasil teve muitos avanços. Reduziu a mortalidade infantil, a desnutrição crônica, o número de crianças fora da escola e de adolescentes analfabetos. Mas ainda existem muitos desafios. A criança terá direito a crescer e se desenvolver em boa saúde. Nós temos um compromisso com as Nações Unidas de universalizar água e esgoto até 2030. Se a gente continuar avançando nessa velocidade dos últimos 10 anos, nós não vamos alcançar nunca essas metas. A Prefeitura de Santarém diz que trabalha com a captação de recursos para incluir comunidades ribeirinhas, como a do Murui, num plano de construção de microsistemas de abastecimento de água. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece a necessidade de ampliação de investimentos para a universalização do acesso ao saneamento básico e defende o novo marco legal para o setor, que está em tramitação no Congresso. Se aqui em casa tivesse banheiro, assim, chuveiro dentro de casa, seria um pouquinho melhor. Aí a gente ainda não foi possível a gente melhorar. O meu sustento eu tiro da agricultura, né? Varia, 380, 400 reais. Então isso é o que eu ganho. Nós somos 8 pessoas na minha casa. E eu tenho que fazer de tudo para que isso possa dar para o mês. Sem a combinação de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, a tendência é que o país vai ter concentração de renda, de exclusão social, e quem mais vai sofrer os impactos são as crianças e os adolescentes. Eu acordo 5 horas da manhã, saio para reciclar. A única renda que nós temos. Passo a sustentar a família de 7 comigo e minha mãe, entre um torno de seus 70 a 100 reais por mês. Meu nome é Ana Mia, tenho 9 anos, eu moro no bairro do Uruguai, em Salvador. Minha mãe precisava da minha ajuda, entendeu? A gente botava dentro do carrinho garrafa, latinha, ferro, alumínio. O problema do trabalho infantil é comum, sim. A Noemi saiu um dia com a mãe e a avó ficou desesperada, né? Procurou até a gente, a escola interferiu junto. E isso é para estudar, não trabalhar. Tem criança que hoje em dia nem sabe ler e escrever porque fica trabalhando desde ir para a escola. Isso não aconteceu comigo. A situação que viveu Noemi, infelizmente, é comum para aproximadamente 2,7 milhões de crianças no Brasil, numa faixa etária de 5 a 17 anos de idade. Não se deve permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em
Em nenhum caso será permitido que a criança se dedique a qualquer emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação. As crianças deixam de estudar, deixam de fazer as atividades para ir vender bala, para ir lavar carro. A gente vai lá, conversa com os pais e vai botando essas crianças para fazer outra atividade em vez de trabalhar. Minha parte favorita do dia é o espaço cultural, que lá eu brinco e faço várias coisas. Na realidade, criança não trabalha, né? Criança, na verdade, dá trabalho. A Noemi representa um momento de consciência das famílias que vivem uma situação de vulnerabilidade. Ela representa uma descoberta da família de que a educação deve estar no centro do desenvolvimento da criança. O Ministério da Economia afirma que o Brasil assumiu o compromisso de eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. E diz que no ano passado, quase 2.000 crianças e adolescentes foram retirados de situações irregulares. Hoje, o grande desafio que o país precisa enfrentar é a redução de homicídios de adolescentes. A cada dia, 32 adolescentes são assassinados no Brasil. E a maioria deles são adolescentes de comunidades pobres e negros. Moradores do Complexo da Maré, inclusive crianças, mandaram cartas ao Tribunal de Justiça do Rio pedindo proteção contra os constantes tiroteios. Não merecemos viver do jeito que vivemos em dia de operação. Todos nós ficamos aflitos com o helicóptero dando tiros de cima para baixo. Crianças morrendo. Meu nome é Luane, eu tenho 11 anos, moro no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Saber que pode acontecer a operação a qualquer momento não é bom. Isso nos atrapalha, nosso estudo, nossa vida e até mesmo o nosso psicológico. Meu nome é Miguel Santos, tenho 15 anos, moro no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Já deixei de fazer muitas coisas por causa da violência onde eu moro. Aí normalmente eu vou sozinha pra escola. Teve um dia que eu fui, ninguém sabia que tinha operação, acabei vendo os policiais lá, né? Aí eu tive que voltar pra casa. Mas eu voltei tranquilo, né? Pra eles não pensarem que eu sou aquelas coisas e tal. A gente se sente perdido, se sente desvalorizado, meio que excluído, como se a gente fosse a raiz do mal, entendeu? É muito triste ter que conviver com isso e não saber quais momentos você vai estar vivo ainda. O Miguel acaba de fazer 15 anos, essa é uma idade crítica em que, na verdade, o homicídio passa a ser a principal causa de morte, ganhando de doenças e acidentes. Todas as mães aqui ficam desesperadas com os filhos. Quando demora muito, eu fico muito preocupada, às vezes até choro. Quando ele aparece, que eu vejo que ele já está no quarto dormindo, eu agradeço muito a Deus. Coloco a identidade ao lado, que prova que ele é um estudante e que ele é um menino do bem. A criança deve ser educada dentro de um espírito de compreensão, amizade entre os povos e paz. Quando a gente olha a realidade de muitas crianças e adolescentes, como a Luane e o Miguel, que vivem em territórios controlados pelo crime organizado, a gente pode pensar que muitas das nossas formas de enfrentar esse crime organizado acabam aumentando a vulnerabilidade dessas crianças. Quando eu tô acontecendo uma operação, eu fico em casa parada, eu fico com medo, às vezes eu até choro assim, sabe, com medo. Crianças morrem dormindo. Balas perdidas afeta a maioria das nossas crianças. Kathleen Gomes. A menina levou um tiro na perna a caminho da escola. Ontem foi a vida da minha filha, mas já foram 6 crianças. Além da Kathleen Gomes, de 5 anos, também morreram, olha só, a Jennifer Gomes, o Cauã Peixoto, o Cauã Rosário, Cauê dos Santos, a Ágata Félix. Esses dias foi o caso da Ágata, né? Ele atirou em quem?
coisa na minha neta, não é criança. Não há nenhum indicativo nesse momento de uma participação efetiva do policial militar. Podia ser minha filha, um dos meus filhos. Eu não sou contra as operações. Nem todo mundo é bandido, eu só quero que eles entendam isso. Os órgãos responsáveis pela segurança do estado do Rio de Janeiro diz que a política de segurança está no caminho certo e que as forças enfrentam facções criminosas fortemente armadas que ocuparam, depois de anos de descaso, territórios no estado. A criança deve receber uma educação que lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver suas aptidões, sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Eu estudo tanto porque eu quero ter um futuro digno. Nesses dias assim, que eu tive que faltar lá por causa de operação, eu me senti triste. Quando a gente tem uma operação, algum tiroteio, de qualquer espécie de violência, o direito delas à educação é violado. Então elas têm uma média de 30 dias por ano sem aula e quando a gente faz a soma, a gente percebe que no ensino fundamental 1 e 2 elas têm 2 anos a menos do que as crianças que estudam do lado de fora. Em função da não abertura das escolas em dias de operação policial, de conflitos armados. Eu queria ser marinheira ou médica. Só que aí dá pra ser aquelas médicas da marinha e marinheira. Ela estuda muito, ela sai de manhã e só chega em casa praticamente à noite. E eu também dou muito em cima pra ela ser alguém na vida, né? Eu queria tirar minha família daqui, pros meus irmãos, tá, meus primos, não sofrerem essa triste realidade. A gente nasceu aqui e é o que nos sobrou, é o que a vida nos deu. A gente sofre da mesma forma que pessoas de apartamento sofrem. A gente também chora, a gente também tem tristeza, a gente também fica feliz. Eu queria algo igual, os mesmos direitos que as pessoas fora da favela têm. Nós precisamos começar a olhar com mais cuidado, com mais atenção para esses excluídos, para garantir que o Brasil garanta todos os direitos de todas as crianças. E eu acho que podia melhorar tudo. As crianças podiam ter seu lugar de criança. O meu maior sonho é que as crianças cresçam sendo crianças, né? Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Esportes. Muito bem. A trilha já identifica as informações esportivas para você que vai acompanhando o Mega News desta segunda-feira, hein? Lembrando que o Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, Giordani Gastronomia Cultural, Vale Beer Cervejaria, Mercado União. E toda segunda-feira você acompanha as sessões da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves a partir das 3 da tarde. Informações do Campeonato Brasileiro com o Felipe Esboril, porque o Flamengo vence o Grêmio na Arena e aumenta a vantagem sobre o Palmeiras. Internacional empata com o Corinthians em São Paulo. Destaque da rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril de volta. Seja bem-vindo, Felipe. O Flamengo caminha a passos largos para a conquista do Campeonato Brasileiro. Neste final de semana, mais uma vitória. Desta vez diante do Grêmio. 1-0 em Porto Alegre. O Flamengo tem 13 pontos em relação ao segundo colocado Palmeiras e pode ser campeão já na próxima rodada. Na opinião de Jorge Jesus, ele não é melhor do que ninguém. Vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. E aquilo que eu quero que percebam é que não é o facto de eu ter vindo ao Brasil que venho tirar lugar a seja quem for, ou que venho denegrir, ou que venho demonstrar que os treinadores brasileiros têm mais ou menos valor. Não é nada disso. Já o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, elogiou o time do Flamengo dentro de campo. Tentamos de todas as formas, a gente também não pode tirar os méritos do Flamengo.
Eles têm um grupo muito bom. Você vê que sai um, entra o outro, eles continuam jogando da mesma forma, a qualidade deles é muito grande. No sábado tivemos 2 empates em 1-1. Santos e São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro. Mesmo placar de Bahia e Palmeiras, que agora vê cada vez mais difícil a chance de conquistar o título. Mano Menezes sabe das dificuldades que fizeram ele empatar com o Bahia na Fonte Nova. Me parece que fomos melhor, de um modo geral, e merecíamos ter vencido. Temos que encontrar as causas por que não vencemos nessa hora, já abordamos um pouco, as outras coisas falo internamente, porque não vou tornar público todos os problemas que temos, que não tem sentido nenhum. Mas claro que temos. Temos que ser decisivos nos momentos decisivos. Já fomos outras vezes com os mesmos jogadores? Já fomos. Então, às vezes, não é uma questão da qualificação, nós estamos discutindo qualificação, estamos discutindo momentos diferentes do campeonato, situações de pressão maior, jogos decisivos, que temos que nos acostumar a sermos nesses jogos, na hora reta final, aquilo que somos e fomos muitas vezes durante o campeonato. O Corinthians e o Internacional ficaram no 0-0. A Chapecoense derrotou o Ceará por 1-0. O mesmo placar aconteceu na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense derrotou o Botafogo por 1-0. Também tivemos a equipe do Fortaleza batendo o CSA por 3-0. Nesta segunda-feira, 2 jogos encerram a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Goiás se enfrentam às 7h30 da noite em São Januário. Já o Cruzeiro encara o Avaí às 8 da noite no Mineirão. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. Ok, muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações, pelos destaques aqui no Mega News. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Grande abraço a todos, lembrando que essas e outras informações você acessa no www.bmnewsbrasil.com.br. Uma ótima segunda-feira a todos. Amanhã estamos de volta com mais informações, mais destaques para você. Grande abraço. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo.